animavam Phineas e Ferb cometeram um erro enorme, mas isso virou a melhor piada do desenho. Nas animações, é comum passar um erro ou outro que eles arrumam quando terminam o filme. Mas enquanto animavam esse episódio, isso não aconteceu. Era pro personagem falar um negócio e terminar aí. Só que os animadores esqueceram de fechar a boca dele. E o dublador, ao invés de avisar e falar pra corrigirem, só continuou falando. And I will become overlord of the Tri-State Area! Have you considered switching to decaf? Essa menina nasceu com o cabelo rosa. Ela postou um vídeo falando que desde bebê tinha o cabelo dessa cor e que nunca tinha pintado. E a mãe dela falou que foi porque ela comeu muita pitaia enquanto tava grávida. E aí eu pergunto, se isso fosse mesmo verdade, a minha mãe comeu o quê? Bosta! Cancelaram essa influencer por fazer review de comida sem comer nada. Os vídeos dela começaram a viralizar porque ela pegava os lanches, molhava no molho e fingia morder. E depois dava sua opinião sem ter comido de verdade. As pessoas ficaram muito bravas e começaram a cancelar muito ela. Até o dia que ela revelou que por causa de um câncer só conseguia se alimentar através de tubos. E por isso não mordia nada nos vídeos. Ela mandou mensagem pra pessoa errada, só que isso salvou uma vida. A Sydney tava provando um vestido pra sua formatura. Tirou uma foto e mandou pra uma amiga perguntando se tava bom. Só que ela digitou o número errado e mandou pra um completo estranho. E ele respondeu dizendo, acho que essa mensagem era pra outra pessoa. A minha esposa não tá em casa, então eu não consegui perguntar a opinião dela. Mas eu e meus 6 filhos achamos que você ficou linda. A Sydney achou muito fofo e postou na internet. Só que as pessoas perceberam que ele disse que tinha 6 filhos e na foto só tinham 5. E aí ele disse que o 6º filho tava no hospital fazendo um tratamento de câncer. Então a internet se uniu, fazendo uma vaquinha e arrecadando dinheiro pro tratamento dele. E agora ele tá bem. Vezes que a internet salvou vidas. Em 2021, esse cara teve uma ideia absurda: se casar com uma pessoa completamente desconhecida por uma semana. E aí ele fez esse vídeo no TikTok perguntando se alguém queria casar com ele. Só que o vídeo viralizou e ele recebeu centenas de mensagens. Mas uma delas chamou a atenção, a Danielle. Eles se conheceram pessoalmente e ela concordou com a ideia maluca de se casar com uma pessoa que ela não conhecia. A ideia era eles ficarem casados por uma semana, cumprirem o desafio e se divorciarem. Só que nessa semana eles gostaram um pouco demais um do outro e resolveram não se divorciar. E estão casados até hoje, 5 anos depois. Trends que deram muito errado. O desafio do balão era jogar um balão cheio de água na cara de alguém porque ficava engraçado. Só que o problema é que em muitos casos ele ficava preso no nariz das pessoas e não deixava elas respirarem. Isso mandou 2 meninos pro hospital no Canadá. Em 2025, começaram a jogar água quente pra cima em dias frios pra fazer esse efeito. Isso viralizou muito. Só que na hora de reproduzir, muita gente esqueceu que a temperatura precisava ser abaixo de 0 pra água congelar. E aí acabava caindo água quente em cima da cabeça de uma galera. Por fim, o desafio do desodorante era lamber um pirulito e cheirar um desodorante várias vezes, até que a pessoa se confundia e acabava lambendo o desodorante. Só que muita gente usou desodorantes usados porque não sabia que isso ia acontecer e acabou lambendo o sovaco. Todo dia esse cara postava um vídeo se queimando tentando tirar uma pizza do forno, porque ele não tinha luva. Mas não importava o que o calango usasse, ele sempre se queimava. Mas os vídeos viralizaram e a empresa que fazia pizza congelada viu e mandou luvas e avental pra ele. Só que quando ele testou, isso aqui aconteceu. Mas a empresa não desistiu e mandou pra ele uma pá profissional de pizza. E quando ele testou, escorregou e se queimou. Esse cara nunca tomou água e vai experimentar pela primeira vez. A vida toda ele só toma refrigerante. E disse que o único jeito que ele toma água é no gelo dos seus refris. Então ele finalmente resolveu experimentar pra ver qual era o gosto. E a reação dele foi... Eu preciso saber quem é essa pessoa. Pelo YouTube, dá pra saber por qual dispositivo vocês veem meus vídeos. A maioria é Android e depois Smart TV. Mas tem uma pessoa que vê pela geladeira. Como que isso funciona? Você fica sentado na geladeira passando shorts? Ou será que a pessoa ficou de castigo sem celular e precisou apelar? Se for você, me explica nos comentários, por favor. O que eles fazem quando um ator precisa comer algo bizarro num filme? Pra comer cabelo, eles derretem açúcar com corante. Depois fazem fiozinhos bem fininhos, colocando o açúcar em gelo. E fica igualzinho o cabelo. Comer frango cru pode fazer muito mal. Então eles fazem um molde com frango real, misturam gelatina de morango com creme de leite e fica igualzinho, só que com gosto de doce. Pra comer coisas de metal, eles também moldam no objeto real, derretem chocolate branco e pintam ele com tinta metalizada de comida. Eu nem sabia que isso existia. Por fim, pra tomar tinta, eles misturam creme de leite com corante e fica bizarramente realista. Dizem que o que apaga o lápis não é a borracha, e sim a fricção. Então, se isso for verdade, daria pra apagar um lápis com um pão. E eu vou testar. Então, primeiro a borracha. Funcionou, né? Graças a Deus. E agora o pão.
Antes, depois. O pão simplesmente apagou mais que a borracha. O que aconteceu com os pais desses youtubers depois que eles ficaram famosos? Quando o MrBeast era pequeno, seu pai foi embora. E a sua mãe se endividou muito pra conseguir comprar uma casa pra família morar. Então, depois de ficar famoso, a primeira coisa que o Jimmy fez foi dar $1 milhão pra sua mãe conseguir pagar a dívida dessa casa. Já o Whindersson Nunes veio de uma família que passava muita dificuldade. E no começo ele morava sozinho numa casa em que tinha que dormir no chão. Mas depois que seus vídeos viralizaram, ele mudou a realidade não só dos pais, mas da família toda. Quitou todas as dívidas, pagou faculdade pro irmão e comprou uma casa enorme pros seus pais morarem. Mas a história do Speed é diferente. Quando seus pais se separaram, ele foi morar com uma mãe que maltratava ele e não apoiava o seu trabalho. Mas depois de anos, quando finalmente teve sucesso na carreira, ele finalmente foi morar com o seu pai pra poder trabalhar com o que amava. E assim ganhou o prêmio de streamer do ano. Ainda bem que a gente não usa os emojis do jeito que eles foram pensados pra usar. Ô Enzo, a sua avó acabou de morrer. Não! Oi, eu tô com diarreia explosiva. Cadeira. Ai, eu tô tendo um ataque cardíaco. Pessoal, raspei a sobrancelha sem querer. O que acontece se você apontar a lanterna mais forte do mundo pra tinta mais preta do mundo? Essa tinta é o Vanta Black, que é o material mais escuro do mundo, porque absorve 99% da luz. E até um carro pintado com ele fica parecendo um objeto 2D. Mas e se a gente iluminar ele com a lanterna mais forte do mundo? Acender essa lanterna de noite faz parecer dia, mas misturar os dois faz sair fumaça e pode virar um incêndio. Não faça isso em casa. O que está acontecendo com os bebês? Descobriram que se você falar Jéssica enquanto o bebê tá chorando, ele para na hora. Jessica! Jessica! She's not here. Ninguém sabe por que isso acontece, mas funciona. De onde vem esses sons de memes? O som... Na verdade, foi criado por um youtuber. E a versão sem edição é essa aqui. Já esse som aqui é do Minecraft. E é um dos sons que tocam quando você fica muito tempo dentro de uma caverna. Essa risada... Desculpa, eu gosto muito desse. Na verdade, é esse cara aqui que tava rindo do Atu Malaca. Qual é o seu maior medo? Miguel, lobisomem, Júlia, tubarões, Felipe, a passagem implacável do tempo que lentamente conduz todos para a morte. Alice, Felipe. Você conhece essa fruta? Kiwi. Qual o seu nome? Davi. Ô Davi, vamos conversar. Use uma palavra pra descrever o seu avô. Morto. Qual o nome disso? Inferno. Você consegue desenhar esse navio? Não. Honestidade é tudo. Escreva um poema em 5 linhas. Poema. Isso aqui é um microscópio. Agora uma salsicha. Ok. O que é isso, preto? Ai, mano, que nojo, véi. Cara, esse cabelo é meu, né? É meu, o cabelo. Se Deus quiser. Agora o meu cabelo, meio feio, né? Curti não. E comenta se você sabe o que é isso aqui. Qual desses animais você acha que é mais perigoso? A mosca tsetse ou um urso? Cara, olha o tamanho do urso. Obviamente é ele. E tsetse é um nome meio bosta. 3.500 mortes? Desculpa ter zoado seu nome, mosquinha linda. Tubarão ou água-viva? Cara, eu sei que água-viva machuca, mas olha o tamanho da boca desse bicho. Eu vou no tubarão. Cara, eu nem sabia que dava pra morrer de água-viva. Tarântula ou caramujos? Cara, eu sinto que estão tentando me enganar. Mas, pô, tarântula, como assim 200 mil? Quem que pensou nessas invenções? Uma chave que fica presa quando você coloca na porta. Uma colher que é impossível de tomar qualquer coisa. Calma, calma. Um regador que rega ele mesmo. Galochas que protegem tudo, menos os seus dedos. Imagina usar isso com meia. Uma régua de 1 centímetro. O que é que eu vou medir usando isso? Cadeira perfeita pra mim, que tem a coluna mais torta que a Torre de Pisa. Garfo, que é mole e não dá pra espetar nada. Tá, eu não reclamo mais desse. O seu energúmeno, por quê? Gente, não.